Muito bem, nós vamos então fechar a nossa semana com o nosso Evangelho no Lar. O nosso estudo é do livro Fonte Viva e o texto é o número 14, Indagação Oportuna. E Emmanuel separa para nós aqui uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. A gente vai ler aqui só um trechinho, só o início desse capítulo, que diz o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E aqui depois ele continua com as suas explanações e traz o esclarecimento a esses discípulos a respeito desse contato espiritual com essa entidade em que eles acreditavam, ou estavam ali aprendendo a acreditar. Da nossa parte, passado esse período de orientações básicas, orientações mais simples a respeito da nossa relação com o mundo espiritual, nós vamos nos esclarecendo mais a respeito dessa complexidade que é a nossa presença aqui no mundo material, a nossa relação com o mundo espiritual e até mesmo a complexidade do entendimento da nossa própria essência espiritual. E Emmanuel separa exatamente esse trecho. Disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Essa mensagem ela trata exatamente da... a gente poderia usar a palavra conversão dentro da linguagem convencional, tradicional das religiões que estão presentes, mas o Espiritismo não espera que ninguém se converta, porque a conversão significa você se transformar como adepto de uma religião, e a doutrina espírita não tem essa preocupação de criar prosélitos, de fazer pessoas saírem daquilo que elas acreditem para passarem a acreditar naquilo que ela oferece, mas ela simplesmente complementa a crença que todas as pessoas possuem, e nesse complemento ela vai então fazendo ali uma seleção daquilo que é apenas uma questão de fé para aquilo que é uma fé raciocinada, uma fé inteligível. Então, no momento em que nós temos contato sincero com esses ensinamentos doutrinários, mas muito mais do que pensar em ensinamento espírita, a gente fala de ensinamento cristão, porque o Espiritismo nada mais é do que uma doutrina que nos esclarece, nos aprofunda cada vez mais nos ensinamentos que foram trazidos por Jesus naquela época. Então, como nós temos essa frase que é bastante conhecida por todos nós, que o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo, a oportunidade que nós temos de compreender o cristianismo na sua mais pura essência. E sempre por coincidência, a gente lembra que quando a gente fecha a nossa semana, por acaso os assuntos que foram tratados durante os nossos encontros, ele acaba sendo aqui, tendo um arremate com esse nosso evangelho, com um texto que vem por acaso, tratando exatamente dessa questão. Porque nós temos conversado nesses últimos dias, quando nós falamos que o cristianismo acabou com o passar do tempo, nesses últimos séculos, sendo distorcido do seu verdadeiro sentido, do seu real sentido. Quando Jesus, nas suas peregrinações, ele orientava as pessoas, ele esclarecia aqueles que buscavam um conhecimento maior a respeito desse novo modo de viver, orientava os seus apóstolos a sair divulgando a boa nova para todas as pessoas. Essa boa nova era exatamente essa mensagem de espiritualização. E conforme a gente tem conversado essa semana, nós conseguimos ter uma compreensão um pouco maior de que, com o passar do tempo, nós transformamos uma doutrina de amor e de espiritualização numa doutrina exterior, numa doutrina de liturgias, doutrinas de hierarquias, doutrina de cultos,
e simplesmente deixou de lado aquilo que era o mais verdadeiro, aquilo que era mais importante. Então, quando nós falamos sobre nós nos aproximarmos sinceramente daquilo que é o cristianismo verdadeiro, nós falamos sobre aquela entrega de coração, de dizer assim, eu quero realmente me transformar nessa pessoa cujo modelo foi demonstrado por Jesus. É obviamente que nós não conseguiremos, pelo menos nesse momento, seguir exatamente os mesmos passos que ele deu, porque cada vez que ele ia em alguma direção, ele era tomado por uma coragem muito grande, por uma força espiritual muito grande. Então nós até podemos segui-lo, ou tentar seguir os seus passos, mas ainda não estamos em condições de fazer aquilo que ele fez. Mas como ele mesmo trouxe nos seus ensinamentos registrados pelos apóstolos, ele disse que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Então é uma questão de tempo, é uma questão de esforço, uma questão de dedicação, de vontade. Mas de qualquer forma nós nos entregamos a essa filosofia. Independente de eu ser espírita ou não, aquela pessoa que vê no cristianismo uma filosofia de vida, e essa filosofia de vida, como nós falamos, elas não se desenvolvem dentro de templos, dentro de instituições, ela se desenvolve no dia a dia, no olhar, no pensamento, no falar, nas expressões, nos gestos, nas atitudes. Então o cristianismo é algo que transforma o nosso modo de viver. Então não adianta eu simplesmente dizer que eu sou participante ou eu sou seguidor de determinada religião, se a filosofia dessa religião, para nós principalmente que somos ocidentais e temos o cristianismo como uma diretriz espiritual, não adianta a gente dizer que segue uma religião se o cristianismo verdadeiro simplesmente nos toca o coração, né? Mateus perguntou como podemos fazer mais do que Jesus fez, né? Mateus, o ensinamento que Jesus fez, o que ele trouxe para todos nós, foi exatamente a divulgação, né, do amor verdadeiro, do amor sem preconceito, do amor que age, do amor que trabalha. Então o que ele fez aqui no nosso mundo nós podemos fazer daquilo que nós conseguimos alcançar, e fazer muito mais do que ele fez. A gente pode imaginar que ele foi um espírito que durante 3 anos divulgou essa filosofia e foi capaz de transformar o mundo. Imagina se nós, em vez de vivermos apenas até os 33 anos como ele viveu, nós vivêssemos até os 70 fazendo tudo o que ele fez, né? Então, na verdade, é uma figura de linguagem que ele traz para nós, mostrando que aquilo que ele demonstrou para nós aqui no mundo material, no mundo físico, é algo que foi feito de acordo com as possibilidades, de acordo com a programação. Mas certamente quando nós pensamos num espírito com a envergadura dele, que tem ali a influência no mundo material e tem influência no mundo espiritual, pode ir muito além daquilo que foi simplesmente registrado naquele pequeno ambiente, porque ele ficava sempre transitando naquela mesma região, né? Então hoje nós somos capazes, se nós tivéssemos a mesma capacidade, a mesma força de vontade, o mesmo potencial, com os recursos que nós temos hoje, com as condições, nós poderíamos transformar o mundo também. Se em 3 anos de história ele conseguiu dividir o mundo antes dele e depois dele, né, se nós tivéssemos a mesma capacidade e com maiores recursos, certamente poderíamos dar continuidade naquilo que ele fez, né? Então não é aquela questão de superação, de simplesmente acreditar que que nós somos mais capazes do que ele, mas nós alcançando o mesmo nível evolutivo que ele alcançou, nós poderíamos fazer trabalhos da mesma intensidade, do mesmo alcance, né, e ir muito além, dependendo das próprias circunstâncias. Vamos aguardar só um instantinho, pessoal. Oi, voltou o som? Alô, voltamos o som? Mas vamos lá, voltando então aqui ao nosso raciocínio, né? Então a gente lembra sempre da importância de pegarmos Jesus como sendo referência, mas não pensarmos que Jesus é o limite de onde nós podemos chegar, né? Porque na verdade nós falamos que o amor ele é insuperável, o amor ele é
infinito, e basta que a gente tenha ali a oportunidade de expandir os nossos horizontes, certamente a gente é capaz de fazer muito além disso. Então, quando nós falávamos sobre a ideia que nós temos hoje a respeito das religiões, de nós nos tornarmos adeptos, nós temos essa grande preocupação de cumprir com todas as obrigações institucionais, mas nos esquecemos de cumprir com as obrigações morais que a filosofia dessas religiões acabam propondo para todos nós, ou muitas vezes até impondo, né? Só que a imposição ela nunca tem um efeito positivo. Então no texto Emmanuel reforça exatamente isso para nós, né? Ele diz assim: a pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem, nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, o indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa a frágil candeia suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Então, Emmanuel faz aqui primeiro uma visão geral. Bom dia, pessoal que chegou. Traz para nós uma visão geral da forma como normalmente nós nos aproximamos das nossas, dos nossos objetivos religiosos. Normalmente a gente tem aquela frase clássica dentro do Espiritismo, e a gente pode estender isso para todas as instituições, quando nós dizemos que nós nos aproximamos dos ensinamentos de Jesus por amor ou pela dor. Não precisa nem ser Espiritismo, não precisa nem ser catolicismo ou religião evangélica, mas a gente diz que a gente busca a assistência do mundo espiritual normalmente quando nós estamos impulsionados por alguma experiência dolorosa. Então a gente vai solicitar aos amigos espirituais, solicitar a Jesus, solicitar a Deus, solicitar aos anjos, aos santos, seja lá quem for, a ajuda para a gente se livrar daquela dificuldade. E aí então a gente recebe assistência de acordo com o nosso merecimento. Passando um período a gente diz assim: eu vou continuar então acreditando nessa crença porque ela funcionou. Mas aí então a gente vai caindo naquele relaxamento, porque quando a dor passa, a gente acaba depois negligenciando todos aqueles cuidados que a gente tomava antes do alívio chegar. A gente vê isso nas consultas médicas. Normalmente a gente tem uma vida bastante desregrada, bastante descuidada. Raros são aqueles que conseguem manter uma disciplina para que a sua vida seja bem equilibrada com relação ao equilíbrio emocional, ao equilíbrio psíquico, ao equilíbrio biológico dentro da sua dieta, dentro dos esforços que faz do seu dia a dia no seu trabalho, a saúde afetiva dentro das suas relações, a sua saúde social dentro das suas relações, a sua saúde profissional com a sua dedicação, com responsabilidade. Então a gente sempre tem essa vida meio despreocupada e de certa forma negligente, até que chega um momento em que algum descuido nosso acaba provocando uma situação de desconforto ou uma situação de grande angústia. E aí então a gente posta as mãos, tomados por aquela
aquela dor íntima, e solicito aos amigos espirituais o amparo para que a gente possa se livrar daquela situação. A gente vai ao médico, a gente vai ao psicólogo, a gente vai buscar ajuda onde quer que seja, aqui no ambiente terreno, no ambiente espiritual, pedindo para que nossos trabalhos se estabeleçam, para que a nossa relação seja tranquila, para que a nossa família se reharmonize, para que a nossa saúde volte ao seu estado de equilíbrio natural. Então, somente nesses casos a gente começa a tomar mais cuidado, a gente fica mais atento, mais vigilante. Mas quando passa esse momento de crise, que a gente pode chamar, a gente volta então naquele natural relaxamento, até que de repente tudo volta ao normal. E isso mostra claramente para nós, dentro dessa proposta de Emmanuel, nesse ensinamento que ele trouxe para nós, que na verdade nós vamos em busca desse alívio imediato, mas nós não temos essa preocupação com essa nossa transformação interior. Ontem eu fiz um comentário, né, no Facebook, falando sobre a importância de nós termos uma vida tomada pela disciplina. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, na primeira pergunta, quando fala sobre das leis morais, lá da terceira parte, Kardec pergunta, né, sobre essa lei natural, né, o que seria essa lei natural. E os Espíritos respondem que essa lei natural é a lei de Deus. E ela rege as nossas vidas. E a partir do momento em que nós nos afastamos dessa lei, começa então a surgir toda a nossa infelicidade, toda a nossa dor. Então essa disciplina, na verdade, quando nós falamos sobre esses ensinamentos morais, é o respeito, né, sobre essas leis morais, é o respeito a nós mesmos, é o respeito às pessoas que convivem conosco, respeito às pessoas que pensam diferente de nós, a minha disciplina no cumprimento da manutenção da minha saúde física, na manutenção da minha família através do meu esforço, o meu aprimoramento, né, nas minhas buscas profissionais para que eu possa ter um equilíbrio para o meu autossustento, para que eu não utilize o meu corpo apenas como uma máquina de prazer, de satisfação, porque mais dia ou menos dia essa máquina vai começar a falhar, e por causa dessa minha atitude sou eu responsável pela dor que ela provoca. Esses tempos atrás eu comentei com vocês do desencarne de um tio, de uma família de 9 filhos, ele era o mais velho, então ele desencarnou ali por volta dos seus 82 anos com enfisema pulmonar gravíssimo, já assim nas últimas reservas, na capacidade pulmonar que ele tinha, em virtude de uma vida tomada pelo tabagismo, né, durante décadas e mais décadas. E chegou uma hora em que o corpo físico não mais suportou e a doença se instalou. E aí começou aquela angústia para ele próprio, já que ele não conseguia mais desfrutar da sua capacidade de mobilidade, da sua capacidade de realização de trabalho, causou grande preocupação para a família, né, por causa da doença que se instalou e de todas as necessidades que ele tinha, as preocupações e tudo mais. E tudo isso porque naquele momento em que ele optou em desfrutar do prazer do tabaco, do prazer do fumo, em certa época da sua vida, ele não teve a preocupação de pensar que o seu corpo é regido por leis biológicas e que se essas leis forem violadas, ele vai acabar provocando lesões graves e essa lesão vai afetar a sua vida. A gente pode dizer isso sobre relacionamentos também. Algumas vezes a gente começa um relacionamento em busca de um interesse particular, seja da sensualidade, seja da presença, da importância daquela pessoa, seja daquilo que ela pode oferecer para os meus interesses. Então a gente começa um relacionamento baseado nesses interesses. Só que chega uma hora em que o interesse começa a ficar em segundo plano e a realidade se instala. E a realidade vai começar a cobrar o equilíbrio, vai cobrar a participação, vai cobrar a parceria, o respeito. E aí então as pessoas vão ter que se auto-sacrificarem para poder fazer com que aquela relação seja saudável. Então a gente pode colocar isso em várias situações no seu trabalho, um profissional que começa a negligenciar, que não se aperfeiçoa, que não se aprimora, e de repente ele é demitido, e ele sofre todas as consequências do desemprego. Então a gente começa a observar que na nossa vida de um modo geral, cada vez que a gente deixa de se dedicar ao compromisso, à responsabilidade de uma tarefa que diz respeito a nós, quer dizer, que nós temos que cumprir, cada vez que a gente se desvia, nós provocamos uma desarmonia.
E essa desarmonia ela começa então a gerar consequências negativas. Então a gente pensa assim, que essa lei natural, Dudu colocou para nós ali, né, só para lembrar, a resposta dos espíritos diz que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, na verdade, nós estamos aprendendo, através desses ensinamentos que Jesus trouxe para nós, o resultado dessa lei, a lei moral. Essa lei envolve todos os aspectos, todas as esferas da nossa existência. E quando nós vivemos essa disciplina, nós temos sempre liberdade para fazer o que a gente quer. Sempre seguindo essa lei. Naturalmente é uma liberdade relativa, porque o nosso grau evolutivo, de acordo com a nossa condição evolutiva, nós vamos vivendo no nosso cotidiano, querendo sempre buscar prazer e satisfação. Então nós, na verdade, espiritualmente, nós somos como crianças, porque as crianças, para quem convive com crianças, com seus filhos, com seus sobrinhos, vizinhos, conhecidos, alunos, seja lá quem for, convivendo a gente percebe que a vida dessas crianças é uma vida de faz de conta. O que importa é você brincar, o que importa é você se divertir, o que importa é você curtir cada momento com seus amigos, com seus brinquedos, com as oportunidades. A vida, na verdade, é uma grande festa. E nós, como espíritos, embora nós tenhamos maturidade biológica, maturidade orgânica, tenhamos uma certa maturidade psicológica, e espiritualmente nós somos como crianças, que nós acreditamos que a nossa vida aqui no mundo físico, ela também é uma festa. Só que dentro dessas leis naturais que regem a nossa vida, vem exatamente ali limitações, vem ali moderadores, para que possamos conter esse nosso impulso a viver essa nossa imaturidade, para começarmos então a crescer espiritualmente. Então essas leis têm exatamente esse propósito. E essas leis, por terem sido trazidas por um espírito daquele que late, que acabou inclusive criando uma nova doutrina, que é o cristianismo, e que influenciou e é a base de religiões que acolhem bilhões de pessoas, essa filosofia ela não é percebida. Basta a gente observar, tanto no meio espírita como fora do meio espírita. As pessoas sempre vão em busca de alguma coisa. Elas sempre vão em busca de uma solução, em busca de uma transformação na sua vida material. Mas elas não se sentem tocadas, elas não são tocadas por essa verdade moral, por essa lei moral. Muitas delas nem se dão conta disso, acreditando que basta você cumprir os seus horários na agenda religiosa, nos dias dos cultos, nos horários, nos procedimentos e nas condutas, que está tudo resolvido. Só que, na verdade, o que vale muito mais do que frequentar instituições é a transformação interior. E é isso que nós estamos tentando aprender. Né? Não vejo, não é farisaísmo não, Fristônio, porque se você colocar isso, você já entra no campo da má-fé. A gente fala da sinceridade, né? A gente fala da sinceridade no coração das pessoas, e a gente fala muito mais pela ignorância do que pela falsidade, porque a falsidade já é um campo à parte. A gente fala das pessoas de bem, das pessoas que agem com sinceridade, né? Embora elas sejam conduzidas até por uma certa maledicência, por outros interesses, mas a gente fala das pessoas de bem, né? Então, como eu falei para vocês, aquelas que não são pessoas de bem, elas viverão as próprias consequências, né? Então, na verdade, nós estamos aprendendo a cada dia entender como funciona essa lei moral e de que modo é que nós podemos absorvê-la. Então, o jeito mais fácil para que isso possa ser bem compreendido é através do exemplo. Então não basta a gente fazer uma leitura de pensar assim, naquela época, há quase 2000 anos, Jesus andava e praticava o bem. Isso é muito interessante, porque a gente olha e começa então aquele processo de adoração, de dizer assim, que aquele espírito ou aquele ser é o meu grande herói. Mas na verdade, se nós não observarmos isso sendo realizado diante dos nossos olhos, nós não vamos ter a compreensão do que realmente significa essa transformação. Então aqui no nosso meio nós temos desde aqueles espíritos que vêm e se tornam grandes referências para a nossa sociedade, até pessoas comuns do nosso convívio, do nosso círculo social, pessoas da nossa família, dos nossos amigos, pessoas do nosso círculo profissional, que a gente olha para essas pessoas e nós dizemos assim, essas pessoas realmente são pessoas de bem.
porque através das suas atitudes, das suas palavras, do seu modo de pensar, elas demonstram realmente essa bondade no coração. Então elas se tornam para nós referências, elas se tornam espelhos. E a gente diz assim, se eu tiver que entender o que significa essa lei natural, eu posso ver que essa lei é expressa literalmente através da prática por meio dessas pessoas. E aí então nós vamos nos espelhando. Só que na verdade, quando a gente olha uma pessoa, normalmente a gente diz assim, aquela é uma pessoa de bem. Aquela é uma pessoa muito verdadeira, uma pessoa muito sincera, é uma pessoa muito querida, e de repente a gente vira as costas e vai embora. Sendo que a gente poderia aproveitar exatamente o seu exemplo para que a gente pudesse fazer a mesma coisa, para que a gente pudesse se transformar naquilo que essa pessoa também conseguiu se transformar. Por isso que Jesus dizia que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, exatamente porque nós podemos alcançar essa mesma condição de transformação interior. Então hoje as religiões, de um modo geral, inclusive até pela nossa própria interpretação dentro do Espiritismo, nós interpretamos ainda que as religiões, basta que nós sejamos seguidores. Porque na verdade as religiões surgiram, isso a gente faz uma interpretação de tudo isso que a gente observa na história, no decorrer da história, assim como Moisés, lá naquela época, no seu passado, há mais ou menos 3.200 anos, tem que procurar nos evangelhos, Mateus, tá? Tem que dar uma observadinha lá para ver exatamente essa história. Eu não sei exatamente onde ela está, mas ele fala com os apóstolos, tá? Então, voltando uns 3.200 anos no tempo, nós percebemos Moisés trazendo leis muito rígidas para que pudesse direcionar a evolução daquela sociedade da qual ele fazia parte. Então ele trazia punições severas, trazia ameaças severas, até mesmo a ideia, a interpretação de Deus. O Deus mosaico era aquele Deus punitivo, é aquele Deus que se você não fizesse aquilo que ele queria, ele te castigava. Depois veio Jesus trazendo ali a ideia de um Deus mais amoroso, um Deus paternal, que veio cuidar dos seus filhos, veio trazer orientação. Então, depois que trouxe essa mensagem de grande elevação, era necessário que essa mensagem ficasse imortalizada. Então a gente pode imaginar a mobilização dos espíritos no mundo espiritual para criar essas instituições que mantivessem acesa essa chama desse grande ensinamento. Então o cristianismo, para que ele não fosse apagado com o decorrer do tempo, o exemplo de Jesus, era necessário que ele fosse, digamos, imortalizado. Então as religiões vieram, na verdade, para organizar as pessoas, para acolher as pessoas. Só que, na verdade, tendo como fundo o ensinamento moral de tão elevado valor, os homens, com os seus valores individuais, começaram então a trazer essa mensagem, mas colocando os seus próprios interesses antes. Então hoje nós temos as religiões que acolhem as pessoas, que oferecem essa proposta de elevação espiritual, mas utilizando métodos equivocados. E não necessariamente que isso seja intencional. Mas na verdade esse hábito, esse método, ele foi sendo passado de geração após geração, desde aquele início, porque as pessoas aprenderam a fazer assim. Então, se elas aprenderam a agir dessa forma, o que acontece? Eu estou dando continuidade naquilo que eu aprendi quando era criança, que os meus pais aprenderam quando eram crianças, que os meus avós aprenderam quando eram crianças. Então, há necessidade de nós trazermos um novo ponto de vista, um novo modo de agir. E aí nós vemos pessoas das mais variadas religiões, porque não existem aquelas religiões que são privilegiadas de terem no seu meio aquelas pessoas mais nobres, mas nós temos ali grandes trabalhadores do cristianismo, dentro das religiões evangélicas, dentro da religião católica, dentro do ambiente espírita, dentro da Umbanda, do Candomblé. Basta a gente lembrar a Mãe Menininha do Cantuá, que foi uma grande referência para a religião, para o Candomblé, lá no Nordeste, que teve um trabalho social magnífico que muitos de nós nem imaginamos, como é que qual é a dimensão daquilo tudo. Então, nós tivemos no judaísmo, nós tivemos simplesmente pessoas do bem, que utilizavam essas mesmas linguagens, que utilizavam esses mesmos ensinamentos trazidos para todos, para que pudéssemos nos espelhar, para que pudéssemos nos esclarecer. Então, quando nessa passagem, conforme consta aqui nessa passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, quando diz assim: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes?
A referência desse Espírito Santo é exatamente isso. Recebemos de fato, né, sentimos de fato essa transformação interior, essa transformação íntima de chegar e dizer assim, eu realmente consegui me transformar, eu realmente senti o efeito do que é viver esse amor através dessa doutrina. Mas para isso a gente precisa acreditar não nas religiões, mas acreditar na filosofia. E acreditando na filosofia nós conseguimos promover essa transformação interior. Dentro do Espiritismo, conforme Emmanuel trouxe para nós, para a gente já chegar aqui na nossa reta final do nosso Evangelho de hoje, coloca para nós assim: encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado. Essa é a primeira referência que ele trouxe para nós. Para aqueles que muitas vezes vão em busca de uma mensagem de um ente querido que partiu, de um alívio para essa dor da perda que não pode ser superada por nada aqui no mundo terreno, a não ser que seja pela própria pessoa. Então essas comunicações vêm trazer esse grande alívio. E aí então ela se declara, a partir de hoje eu vou me tornar espírita, porque eu acredito na sobrevivência do espírito. Só que na verdade a filosofia, o cristianismo, da forma como foi trazido por Jesus, ele vai muito além de uma simples crença, de uma simples ação. Então muitas pessoas se aproximam, ficam no espiritismo, mas na verdade ela simplesmente tem adoração pelo fenômeno. Ela simplesmente valoriza o contato com o seu ente querido. E se esquece que no dia a dia ela precisa também promover essa transformação. Um outro caso, porque se livraram de alguma dor de cabeça. São aquelas pessoas que vão em busca de uma cura espiritual. E aí então vão através das casas espíritas ao encontro dos nossos espíritos amigos que trabalham com a nossa saúde física. E aí então através do passe, através de uma cirurgia espiritual, as pessoas também se deslumbram, elas passam a acreditar no real valor daquele fenômeno, passam a acreditar na doutrina espírita porque acolhe esse fenômeno, mas na verdade ela não se preocupa com a filosofia da doutrina que promove a transformação interior. E continua também aqui depois, ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. E essa luta material a gente fala de problemas financeiros, a gente pode falar também sobre as nossas famílias terrenas, dos problemas que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos. Então quando são esses os motivos que nos levam a essa busca, e aí então nós nos tornamos seguidores motivados por ela, e nós não nos sentimos tocados realmente por sua filosofia, nós vamos então afrouxando, né, esses nossos laços, vamos então não nos preocupando mais com a nossa disciplina junto à própria filosofia e com essa disciplina no nosso cotidiano. Nós queremos que os problemas sejam solucionados, mas nós não queremos mudar o nosso modo de viver. E é então mais dia ou menos dia, conforme foi colocado por Emmanuel, amanhã prosseguem duvidando dos amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. E aí então é o que a gente começa a observar. A falta de entendimento dessas leis naturais, dessas leis morais que regem a nossa vida, falando sobre aquilo que diz respeito aos meus direitos e aos meus deveres. Eu tenho direito de ter o meu espaço, eu tenho direito de fazer as minhas escolhas, mas eu tenho o dever de cumprir também com as necessidades. Então, na verdade, nós observamos que, sem essa transformação íntima, de nada vale a nossa presença, a nossa participação. Só que tem um detalhe importante que a gente deve ressaltar. Nós não podemos simplesmente apertar um botão dentro de nós, acreditando que de uma hora para outra eu passo a sentir isso, a sentir essa transformação. Essa questão de fé, ela é muito subjetiva. Essa questão de fé, ela depende do tempo de cada um, do seu grau de compreensão. As pessoas não se tornam crentes em alguma coisa porque simplesmente elas desejam. Elas intelectualmente passam a acreditar naquela verdade, mas intimamente elas só são tocadas no momento em que elas conseguem realmente se afinizar com essa mensagem. É daí que muitas vezes nós encontramos pessoas que são impacientes, porque elas começam a participar de uma determinada religião, e aí então elas não conseguem viver aquele estado espiritual, aquele estado íntimo, aquela mensagem que está sendo transmitida.
Ele simplesmente participa fisicamente, mas espiritualmente ele continua naquela busca incessante, sem conseguir alcançar. Até que chega um momento em que a coisa acontece, digamos assim, que aflora dentro dele esse contato. Então, nada acontece de imediato. Há necessidade dessa grande transformação. Há necessidade, quando nós falamos no início, dessa conversão para essa filosofia, não uma conversão religiosa, mas uma conversão espiritual. Sem essa conversão espiritual, nós simplesmente somos aquelas árvores com raízes superficiais. Se nós imaginarmos aquela grande floresta e encontrarmos árvores enormes com raízes profundas, não importa qual seja a intensidade do vento, da tempestade que bate sobre ela, ela vai conseguir resistir. Agora, se nós nos tornarmos aquelas árvores que têm raízes superficiais, qualquer tipo de vento, qualquer tipo de tempestade vai simplesmente arrancá-lo do solo. Então as nossas raízes têm que ser profundas, a nossa ligação com esses ensinamentos morais, ele deve ser sincero, ele deve ser verdadeiro e deve ser praticado. Porque se não houver prática, a gente fica simplesmente na teoria, e a teoria nada mais é do que a superficialidade. Do contrário, a gente não vai conseguir compreender. Por isso, todos os dias, o exercício constante, adotar essas medidas, fazer o esforço de autocorreção, buscar o autoconhecimento. A doutrina traz para nós uma bagagem, traz ali para nós um acervo psicológico muito abrangente, porque traz exatamente a importância, o valor do que é nós nos transformarmos intimamente. Começa pelo meu autoconhecimento, de entender exatamente quem eu sou, quais são as minhas virtudes, quais são as minhas imperfeições, quais são os efeitos de cada tipo de ação baseado nessas virtudes ou imperfeições, qual é a consequência que isso traz para a minha própria vida. Então eu sei que se por acaso eu sou uma pessoa impaciente, e essa impaciência infelizmente acaba sendo manifestada nas minhas relações, que tipo de consequência isso traz? Então quando eu busco esse autoconhecimento e começo a me policiar, eu já começo a me esforçar para respirar um pouco mais fundo, para evitar falar aquilo que eu tenho vontade de falar, porque muitas vezes uma palavra que eu solto, tem aquele provérbio oriental que diz que uma flecha lançada, uma pedra lançada ou uma palavra proferida não tem volta. E é exatamente isso, o efeito negativo que nós provocamos nas pessoas quando as nossas ações são sustentadas pelas nossas imperfeições, trazem consequências danosas. Então, na verdade, nós temos que nos fortalecer nessas virtudes, conhecê-las, compreendê-las, né? E depois, quando nós temos essa compreensão, começar a vivenciá-las. Então é esse autoconhecimento e essa prática constante que vai fazer com que realmente nós consigamos viver isso tudo. Porque aí nós vamos observar o resultado dessas ações exatamente no nosso equilíbrio, no equilíbrio das nossas relações. Por isso então, sermos espíritas, como o próprio Espírito Verdade traz para nós, diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter as suas más inclinações, de um modo resumido. Então, quando a gente se esforça, significa que eu estou sempre me policiando, estou sempre exercitando isso. Agora, quando nós nos aproximamos simplesmente por uma questão de paixão, por uma questão de interesse, ou por uma questão de mera satisfação, certamente nós somos aquelas árvores com raízes muito superficiais. Porque, na verdade, se nós tivermos que enfrentar alguém para defender a nossa causa, nós defenderemos com todas as nossas forças. Só que, na verdade, nós nos esquecemos que uma filosofia como essa não precisa de defesa. Ela é o que é por si mesma. Na verdade, se nós quisermos defendê-la, nós temos que demonstrar na prática os seus valores mais verdadeiros. Eu não preciso me preocupar em justificar para as pessoas se por acaso a comunicação com os espíritos é verdadeira, se por acaso a continuidade da vida no mundo espiritual é verdadeira, se por acaso a mediunidade é algo verdadeiro. Eu preciso mostrar, na verdade, a essência do amor. E aí sim, né? Mateus lembrou uma passagem interessante que me fez recordar um trecho do livro O Céu e o Inferno, nos espíritos, a segunda classe dos espíritos que trazem, que concedem entrevista a Kardec, são os espíritos bons, vamos dizer assim. E tem um senhor que diz assim, que ele desencarnou, e ele falava assim: olha, eu não tinha crença nenhuma, mas eu cheguei aqui no mundo espiritual
equilibrado, um espírito bem recebido, um espírito feliz. E na verdade eu era espírita sem saber. Então, na verdade, quando nós praticamos isso, e nós temos hoje pessoas que se consideram ateias, pessoas que se consideram agnósticas, por não acreditarem nas instituições, praticam esse amor fraternal, esse amor verdadeiro, simplesmente porque veem nisso a melhor forma de viver. E acabam construindo de modo inconsciente um futuro espiritual muito feliz sem se darem conta que estão fazendo. Enquanto outros se iludem com práticas exteriores, acreditando que estão construindo um futuro espiritual e na verdade estão simplesmente desperdiçando energias. E muitos são aqueles espíritos que no mundo espiritual chegam e dizem assim: mas eu passei a minha vida toda rezando, passei a minha vida toda praticando aquela religião. Só que na verdade ele praticou a religião, ele não praticou o amor que a religião trazia. Então nós temos que pensar muito nisso. Qual é a nossa relação com a crença que nós temos, com a fé que nós abraçamos? Essa é a mensagem que Emmanuel traz para nós hoje. E a gente conclui por aqui esse nosso encontro, que vale a nossa reflexão. Como a gente falou, né, essa semana, nós tratamos desses assuntos. E, coincidentemente, toda sexta-feira, a gente acaba dando aquele arremate, aquele acabamento no assunto que foi debatido, falando objetivamente, né, claramente sobre aquilo que é o mais essencial, né, daquilo que nós tiramos de proveito da nossa semana. A Miriam colocou, né, um processo. Nós mesmos, no passado, combatemos a verdade. Falamos ao vento e hoje estamos aqui fazendo novas escolhas, né? Não desanimemos. E temos que demonstrar na prática, né? Se eu quero demonstrar que tipo de espírito eu sou, né? Jesus dizia que sereis conhecidos, né, por muitos se amarem. Então ele dizia assim, né, os meus discípulos, né, para todas as pessoas, que é esse amor que vai mostrar realmente que nós somos seguidores. Não é o conhecimento que eu tenho. Eu posso ser um gênio intelectual, ter conhecimentos maravilhosos, magníficos sobre a doutrina espírita, ter livros decorados, mas se eu não tiver na prática, como dizia Paulo naquela passagem, né, sem amor nada valerá. Né, eu vou ser simplesmente um sino que badala sem fazer nenhum efeito. Então não sejamos esse sino vazio. Muito bem, eu vou passar para a Betinha.